Olá, eu sou o professor Marcelo e essa é a videoaula número 2 que nós vamos tratar sobre funções quadráticas. Na primeira aula nós tratamos da questão do valor numérico de uma função quadrática e nesta aula nós vamos aprender a esboçar o gráfico de uma função quadrática. Bons estudos! Entendendo a representação cartesiana da função quadrática. Eu vou analisar e vou estudar nesse exemplo essa função, x² menos 4x mais 3. Eu usei um software e pedi para que ele me representasse o gráfico dessa função. E ele representou. Representou o gráfico dessa função através desta curva. Você sabe qual é o nome dessa curva? Parábola. É isso aí. Quais são os principais pontos dessa curva? Eu deixei em destaque alguns, tá? Estes dois, este e este, tá? Mas o ponto principal é este aqui, que é chamado de vértice da parábola. Esse vértice, ele tem o valor de x, nesse caso 2 e menos 1. Ele pode ser calculado por essa seguinte relação. O x do vértice é dado pela razão menos b sobre 2a e o y do vértice é dado pela razão menos delta sobre 4a. Ok? Outro ponto importante é este ponto aqui, ó, em destaque agora, que é o ponto em que a parábola corta o eixo y. Tá? Qual é a característica desse ponto? O x dele vale zero, né? A abscissa desse ponto vale zero. Então, se eu substituir aqui, ó, na equação o x igual a zero, eu vou obter como valor numérico 3. Então, na verdade, o ponto em que a parábola corta o eixo y é o ponto sempre 0, o valor do c dessa equação, dessa função, perdão. Esses outros dois pontos em destaque aqui são as raízes da função. São os pontos em que a parábola corta o eixo x. Mas vale ressaltar que nem sempre existe. Se você lembra de quando você estudava a equação de segundo grau, você torcia para o delta ser igual a zero. Então, nós temos três valores possíveis para delta. Ou delta é positivo. Nesse caso, a gente vai ver que delta é positivo e ele vai possuir dois valores. O delta sendo igual a zero, e aí essa parábola passaria pelo eixo x, tocaria o eixo x apenas em um ponto. Ou o delta negativo. No caso do delta negativo, a gente escreveu, olha, não existe raiz real. É isso aí, não existe raiz real significa que a parábola não corta o eixo x. Nesse caso, ela corta. Ela corta em dois pontos, no 1 e no 3. Esses pontos são as raízes ou os zeros da função. Esse outro ponto em destaque aqui, ó, na verdade agora é uma reta, é chamada de eixo de simetria. Ok? Essa parábola é côncava para cima, então eu posso ter uma parábola com a concavidade para cima, ou com a concavidade para baixo. Essa parábola é côncava para cima. Por quê? Porque o valor da variável a, que multiplica o termo que está em x², é positivo. A constante a da função é positiva. Eu posso ter a parábola desse jeito, então ela voltada para cima, ou posso ter a parábola voltada para baixo. Eu estou colocando aqui um exemplo dessa função, menos x² mais 2x mais 3. Observe que os valores de a, b e c dessa função são, respectivamente, menos 1, 2 e 3. O a é negativo. Quando o a é negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Eu vou pegar esse exemplo, ó, e a gente vai trabalhar todas essas questões, essas 5 questões. Com base na função quadrática, f de x igual a x² menos 4x mais 3, determine, item A, é para você dizer se essa parábola é côncava para baixo ou para cima.
Item B, qual é a coordenada do vértice dessa parábola? Item C, a coordenada do ponto em que a parábola corta o eixo das ordenadas. Item D, a parábola corta o eixo X? Se sim, dê a ordenada deles. E o E para a gente fazer o esboço. Vamos lá? Não se desespere, né? Talvez você olhou aqui para esses tópicos que foram colocados aqui e a sensação é essa daqui, ó, de desespero. Calma que você vai entender. Com base na função quadrática, então esse aqui era o nosso tema, né? Essa parábola é côncava para baixo ou côncava para cima? Então a gente precisa comparar sempre com esse modelo, ax ao quadrado mais bx mais c. Observa que o termo que está multiplicando o a aqui, ó, o x ao quadrado, é o número 1. Quando não tem nada, é o número 1. E esse número 1 aqui, ele é positivo. Portanto, essa parábola é côncava para cima, porque o valor do a é positivo. Então, para dizer se a parábola é côncava para baixo ou para cima, eu não faço conta. Eu preciso só observar o valor do a, se ele é positivo ou se ele é negativo. A coordenada do vértice dessa parábola. Agora eu vou ter que fazer uma continha. 2 continhas, aliás. Então, as coordenadas do vértice são dadas por essa relação. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Olha para essa função aqui. Nossa, identifica para mim quem é o a, quem é o b e quem é o c. O a vale quanto? 1, o b. Menos 4, cuidado com o sinal, tá? Ó, é com o sinal e com tudo. E o C vale 3, é isso aí. Então agora o que eu vou fazer? É uma mera substituição, ó. Eu vou substituir o B pelo menos 4, o A por 1 e vou conseguir achar o X do vértice. Então, o meu X do vértice vai ser igual a menos o valor do B, que é menos 4, dividido por 2 vezes o valor do A, que é 1. Menos vezes menos é mais, então eu vou ter 4 lá em cima, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2 é 2. Meu x do vértice está determinado. O y do vértice vai ser igual a menos, o delta eu não tenho. Como é que eu calculo o delta? O delta é dado por essa relação. b ao quadrado menos 4ac. Então eu vou substituir o b por menos 4, o a por 1, e o C por 3. Vou fazer isso agora. Então, o delta vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 3. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, isso dá 16. E menos 4 vezes 1 é 4, vezes 3 é 12. Então, eu vou ficar com 16 menos 12. 16 menos 12 é 4. Portanto, então, agora eu posso continuar aqui. Menos o meu delta, que é 4, dividido por 4 vezes o valor do A, que é 1. Então, eu vou ficar com menos 4 dividido por 4. Menos vezes mais é menos. 4 dividido por 4 é 1. Então, eu vou chegar no valor menos 1. Observe que eu achei dois valores, 2 e menos 1. Na verdade, isso aqui é as coordenadas de um ponto. O vértice é um ponto. Então, a coordenada qual é? O vértice é o ponto 2, menos 1. O próximo item perguntava qual era a coordenada do ponto em que a parábola corta o eixo das ordenadas. Ora, o eixo y, né? A parábola corta o eixo y quando o x é 0. Então, o valor do x é 0. Se nós substituirmos o x aqui por 0... isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar e vai sobrar, vai dar como resposta o 3. Portanto, o ponto em que ela corta o eixo y é o ponto de coordenada 0, 3. O próximo item, ele perguntava se a parábola cortava o eixo x. E se sim, para a gente dar a coordenada dele. Quando que eu sei que a parábola não corta o eixo x? Nós acabamos de fazer o cálculo do delta, lembra? O cálculo do delta dessa função deu 4, deu um valor positivo. Como deu um valor positivo, a parábola corta sim o eixo x
E nesse caso ela corta em 2 pontos. Mas como é que a gente faz para achar esses 2 pontos? Basta eu pegar essa função e igualar essa função a zero. Por quê? Porque eu quero saber quais são os valores de x dessa função que a tornam igual a zero, já que todo ponto que está no eixo x, ele tem ordenada igual a zero. Então, ele é um valor para x, vírgula, zero, sempre. Então, basta eu fazer isso daqui. Você lembra, isso aqui é uma equação de segundo grau. Como é que eu resolvo uma equação de segundo grau? Existe uma fórmula de resolução de uma equação de segundo grau, tá? Erroneamente chamada de fórmula de Bhaskara, mas eu não vou entrar nesse mérito. Ela pode ser calculada não somente por essa fórmula, a gente teria outros métodos para resolver essa equação que não aplicar essa fórmula, entre aspas, de Bhaskara, mas aqui eu vou mostrar através dessa fórmula. Então, esse x, os valores que tornam essa igualdade igual a zero, podem ser determinados por essa relação. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. A gente sabe, então, olhando que o a é igual a 1, b é igual a menos 4 e c é igual a 3. O que nós vamos fazer? E nós sabemos também que o delta é igual a 4. Nós vamos fazer a substituição aqui. Então, eu vou fazer o meu x vai ser igual a menos o valor do b, que é menos 4, mais ou menos raiz do delta, que é 4 também, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes o a, que é 1. Então, eu vou ficar com menos vezes menos é mais, vou ficar com 4, mais ou menos a raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 2. Observa que eu tenho dois valores aqui, ó, duas possibilidades de resultado no meu numerador. O denominador é só 2. Então, o que eu vou fazer? Quais são essas possibilidades? A primeira possibilidade é se eu somar 4 mais 2. 4 mais 2 é 6. 6 dividido por 2 é 3. E a outra possibilidade é se eu subtrair. 4 menos 2 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Portanto, eu encontrei dois valores. Chamei aqui de x1 e x2. Que valores são esses? São os valores em que a parábola passa pelo eixo x. Esses valores aqui representam pontos, tá? Que são esses, 1,0 e 3,0. E o item E, ele pedia para a gente fazer o esboço. Então, fazer o esboço, eu encontrei aqui, ó, o primeiro ponto que nós encontramos foi o vértice, 2 menos 1. O segundo ponto que nós encontramos foi o ponto em que a parábola passava pelo eixo y, que é 0, 3. E nós encontramos mais dois pontos, o ponto 1,0 e o ponto 3,0, que são as raízes ou zeros da equação. Eu vou marcar esses pontos no plano cartesiano. Então, 2 menos 1 está aqui, 2 para x menos 1 para y está aqui. O ponto 0,3 está aqui. O ponto 1,0 está aqui. E o ponto 3,0 está aqui. Observe que a parábola já está aqui, ó, o jeitão da parábola aqui, ó. Ela vai fazer isso aqui. Tá? Então, vou deixar aqui, ó. Então, se eu unir esses pontos, já sabendo que essa curva é uma parábola, unindo esses pontos eu vou obter isso aqui, tá? Uma parábola ali. Eu vou fazer mais videoaulas explorando mais algumas possibilidades. Então, as possibilidades desse A ser negativo, a possibilidade de não ter raiz, o ΔC igual a 0 e do ΔC negativo. Tá? Aguarde os próximos vídeos. Obrigado pela sua atenção. Compartilhe com seus amigos. Eu espero que você tenha aprendido e até o próximo vídeo.